Ei, que coisa boa receber vocês aqui. Tava com muita saudade de ter essa interação com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Esperando as pessoas irem chegando. Querida Karina, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu já vou contando uma coisa. Ontem eu sentei umas 4 da tarde para criar um roteirinho da nossa conversa de hoje, selecionar os florais que eu queria mostrar para vocês. E aí fiz o meu roteirinho. Enquanto eu estava ali escrevendo, fazendo algumas anotações, pegando os florais, eu pensei que dei o nome errado para essa live. Ela não deveria chamar comunicação como a chave para a cura, mas ela deveria se chamar de uma forma mais ampliada, comunicação como a chave para a evolução da alma, talvez, né? Porque era de tanta profundidade tudo que eu estava ali costurando, bordando para mostrar para vocês hoje. Bom, e aí, então, comunicação como chave para a evolução da alma. Depois de ter feito tudo aquilo, ter mudado o título da live, ter escrito meu roteiro, ter selecionado os florais que eu queria mostrar para vocês, eu saí bem rapidinho, um pouquinho antes das 5, porque eu tinha pilates ontem às 5, nessa proposta de cuidar também do veículo físico, não é? E aí fechei tudo aqui, me troquei, me vesti rapidamente, fechei o computador. E hoje de manhã, quando eu fui abrir o computador, 8 e pouco da manhã, cadê o roteiro? Cadê o roteiro que eu fiz ontem? Não tava lá, não tava em nenhum lugar. Muito provavelmente, na hora que o computador pergunta, você quer salvar ou você quer apagar? Eu cliquei em apagar sem querer. Então, eu não tinha nem salvo nada, porque era uma coisa realmente curtinha. Então, não é que eu salvei e depois eu deletei, e aí eu poderia procurar na lixeira. Como artigos recentes não consegui resgatar, enfim. Perdi o roteirinho que eu tinha feito ontem e tive que fazer tudo de novo hoje para poder compartilhar com vocês. Mas eu acho que tudo tem uma razão de ser. Eu acho que o anjo de vocês estava ali conversando com o meu anjo, né? E precisava ser um pouco diferente do que aquilo que eu tinha criado originalmente. Então eu fiz vários ajustes e recriei o nosso roteiro. Então ele está aqui, o nosso roteirinho, para nossa conversa de hoje sobre comunicação como chave. Não apenas para a cura, mas como chave para a evolução da alma. Então vamos lá, vamos aproveitar. Deixa eu dar oi para todo mundo que está aqui. Queridos, eu não fui vendo quem estava entrando porque eu estava sem óculos, mas agora eu vou dar uma olhadinha. Então agradeço a presença de vocês e vamos lá que a gente tem bastante assunto, bastante floral e muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Olha só quem chegou, a minha querida amiga e irmã Isabel Scaff. Beijo, feliz aniversário, minha linda. Te amo demais. Você é muito querida do meu coração. E aí vamos então falando. Eu quero começar trazendo o Dr. Marshall Rosenberg. Desses livros aqui, olha, que eu estudo já há alguns anos em grupo, junto com pessoas também da área da cura. E a gente tem estudado isso de forma livre, mas nos dedicado realmente a esses estudos desse trabalho da comunicação não violenta. Eu nem sei dizer para vocês assim, o quanto que a gente consegue aplicar realmente nas nossas vidas, mas eu tenho essa esperança que um dia a gente vá conseguir aplicar nas nossas vidas de forma mais efetiva essa proposta do Dr. Marshall. Então, o que ele fala, né? Ele fala da gente desenvolver a primeira habilidade que a gente deve desenvolver para praticar uma comunicação não violenta é a de nos colocarmos diante das situações que nos incomodam
principalmente as que nos incomodam, mas a gente se colocar como observadores, simplesmente. É um treino, isso é uma prática que a gente pode ter de nos colocarmos diante das situações que nos incomodam simplesmente como observadores, presentes, sem julgamento, sem avaliar. Sem avaliar aquilo que está acontecendo, aquilo que você ouve, aquilo que você percebe, apenas registrando, apenas observando. Dou mais um oi para todo mundo que está entrando aqui. Tô vendo a Florisa querida, a Mônica, muito bem-vindas todas. Esse estado de neutralidade, eu já vou mostrar uma flor aqui para vocês, que fala desse estado de neutralidade. Isso. Vocês estão vendo? Puxa vida. Eu acho que não vai dar para vocês lerem o nome, porque o nome ficou bem embaixo e é bem justamente onde estão entrando as letrinhas dos comentários de vocês e da entrada de vocês. Oi, Florisa, querida. Mas não tem importância, eu vou pedir o favor então da Gisele, que trabalha com a gente aqui da nossa equipe, ou da Karina, que também está online, de ir escrevendo os nomes das flores, e depois a intenção é deixar essa live salva, e aí os nomes vão estar escritos e sem essas letrinhas entrando por cima. Isso, Florisa, é a Green Fairy Orchid. Então, a Karina tá me dizendo que dá para ler sim, que bom. Para mim não tá dando para ler. Então eu vou pedir o favor da Karina ou da Gisele escreverem aqui em letras maiúsculas Green Fairy Orchid, e daí as pessoas vão saber o nome do floral. Esse é um floral do Alasca. Então, voltando ao Dr. Marshall, ele fala dessa habilidade que a gente precisa cultivar de sermos neutros, de entrarmos nesse lugar de neutralidade. Bom, tá todo mundo me avisando que dá para ler, então vou confiar. A Florisa também disse que dá para ler. Então tá bom, gente. Então não precisa escrever. Se em algum momento vocês notarem que não tô conseguindo ler o que tá escrito ali, me falem, tá bom? E aí eu peço então o favor da Gisele escrever. Obrigada, Gi. Sempre presente ali, muito grata, queridíssima. Então, esse estado que a gente busca da neutralidade para poder nos colocarmos como observadores, então, da situação, ao invés de alguém que está já julgando, já avaliando o que está acontecendo e as pessoas que estão envolvidas ali. Então, a Green Fairy Orchid, o Steve Johnson a descreve em primeiro lugar como um floral que ajuda a trazer equanimidade entre as polaridades do feminino e do masculino dentro de nós em primeiro lugar, né? Esses arquétipos primordiais da vida aqui na Terra, né? Porque a gente é o feminino e masculino como arquétipos primordiais que mantêm a preservação da espécie, vamos dizer assim, mais basicamente, né? Mas a gente pode se identificar com uma polaridade ou outra, e aqui expandindo esse termo polaridade para ir além do feminino e do masculino, né? Mas polaridade de uma forma mais ampliada. E qual é o lugar, em que dimensão dentro de você entra para não se identificar com uma ou outra polaridade? Quem responde aqui para mim nos comentários? Quem tem uma ideia de que dimensão é essa onde a gente pode entrar para não ficar simplesmente identificado com uma ou outra polaridade? É a dimensão do coração. É a dimensão do nosso coração. Então, a Green Fairy Orchid, a principal coisa que ela faz por nós é nos levar para essa dimensão interior do coração, aonde é possível você observar, aonde é possível você estar presente, sem se identificar
com uma ou outra polaridade, com um ou outro lado das coisas que estão acontecendo, das pessoas que estão envolvidas, né? Então, voltando aqui para mim, a gente vai fazer então aqui, bom, deixa eu falar só mais uma coisinha aqui a respeito do Marshall e dessa questão da gente ser capaz de ser um observador, né? Para sermos observadores neutros, né, a gente precisa ativar no nosso interior, e agora eu vou falar de uma coisa do nosso organismo, do nosso corpo mesmo, as habilidades, a gente precisa ativar as habilidades do nosso córtex pré-frontal no nosso cérebro, né? Porque a nossa opção é interagir com a vida a partir do sistema límbico, que é uma estrutura cerebral bem mais primitiva, muito anterior à existência do córtex pré-frontal e de todas as funções do córtex pré-frontal. Então, pra gente, o jeito mais fácil, o jeito menos evoluído da gente agir, o jeito mais antigo, é a gente agir, a gente ter uma reação, né? A situação que nos incomoda, a gente tem uma reação, e essa reação em geral ela é coordenada no nosso cérebro por uma área chamada de sistema límbico, né? E ali, em termos evolutivos, esse sistema límbico é anterior, mais antigo, mais primitivo, de quando as nossas opções eram só fugir, por exemplo, né? Ou de alguma maneira escapar do que estava acontecendo ou lutar contra o que estava acontecendo. Então, esse sistema límbico que nos salvou ao longo da nossa evolução, ele deixa agora de ser tão necessário, pelo menos no que diz respeito às nossas interações com as pessoas. A gente pode deixar ele lá mais quietinho e a gente pode agir com o nosso córtex pré-frontal, que nos dá essa possibilidade de sermos observadores e não reagirmos e não termos um julgamento já inicialmente. Agradeço todo mundo que está chegando aqui, eu que tenho o prazer de estar com vocês, Mariângela querida. É muito legal, né? Sabe que é claro que eu também tenho restrições ao uso, né, do Instagram, ao número de horas que a gente passa ali no celular e só correndo a telinha e tal, mas eu abençoo essas tecnologias porque, olha só, em tempos ainda de pandemia, onde a gente ainda não está se aglomerando, onde a gente ainda evita estar todo mundo junto no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, a gente tem essa opção da gente estar junto aqui, né? Pelo menos isso, da gente poder estar compartilhando. Eu vou tentar, Mariângela, deixar assim gravada. É claro que as tecnologias às vezes elas dão um nó na gente, né? E a gente não consegue fazer o que a gente queria, mas a ideia é sim deixar gravada essa live para vocês, tá bom? E, bom, a gente vai ver daqui a pouco se vocês continuam conseguindo ler os nomes das flores à medida que eu for mostrando mais flores para vocês. E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava começando a contar do Dr. Marshall, da comunicação não violenta, dos passos que o Dr. Marshall desenvolveu, que o primeiro deles então é você ser um observador sem julgamento, sem ficar tentando avaliar a situação. E a gente estava falando daquelas funções do sistema límbico, da estrutura do sistema límbico cerebral e do córtex pré-frontal, que é uma estrutura bem mais evoluída, né? Então a gente faz um pause aqui nessa conversa, porque eu vou falar de um outro assunto para nos ajudar a compreender essa outra questão do Marshall. Então, estudiosos, eu fiz essas anotações aqui para mim, vou ficar consultando aqui. Os estudiosos a respeito da evolução do corpo humano e do comportamento humano, eles contam que há quase 2 milhões de anos atrás, o cérebro humano sofreu um aumento significativo, literalmente, de tamanho, né? Claro que não foi assim do dia para a noite, né? No dia X, há 2 milhões
de anos atrás. Foi um processo que deve ter levado outros milhões de anos, mas o registro vem à busca, né, por ancestrais nossos, onde se percebe que existia um cérebro maior, data de 2 milhões de anos atrás. Então o cérebro humano praticamente triplicou de tamanho. Olha que coisa mais significativa, né? Então novas áreas do cérebro e novas conexões, certamente, nos trouxeram então novas possibilidades de desenvolver a linguagem de maneira muito diferenciada e exclusiva dos humanos, nos diferenciando muito de outros primatas. Então isso é algo realmente complexo e fabuloso, né? E a gente passa então a ser capaz de dar significados complexos a sons que antes não tinham significado nenhum. Não é isso que a nossa fala, a nossa expressão depende disso, né? Mesmo na escrita, são aqueles desenhinhos aos quais, as letras, né? Os desenhinhos aos quais a gente dá significado, né? Então, usando as novas habilidades cognitivas desse novo cérebro maior, a gente criou a linguagem. É essa forma muito mais elaborada, e eu gosto de dizer requintada, de nós nos comunicarmos. E vocês sabem, quem me segue há um tempinho, que eu sou fonoaudióloga de formação universitária, né? Eu sou fonoaudióloga formada em 83, olha quanto tempo, lá pela Escola Paulista de Medicina, hoje conhecida como Unifesp, a federal daqui de São Paulo. E então eu adoro estudos a respeito da linguagem, eu sou fascinada por isso, né? Então estou bem feliz de estar aqui com vocês compartilhando a respeito disso. E ainda agora, então, um outro parênteses, depois da gente ter falado sobre a evolução do cérebro, o começo do desenvolvimento da linguagem, vamos falar então de um outro autor que eu muitíssimo admiro. Eu trouxe um dos livros dele aqui, é o Dom Miguel Ruiz. É um toltec, lá da região do México. E o Dom Miguel Ruiz, em seu livro Os Quatro Compromissos, em inglês The Four Agreements, mas tem em português para todo mundo, Os Quatro Compromissos. Ele fala de 4 passos que nos ajudam então a colaborar para a nossa própria evolução. Então são esses 4 passos. Não leve nada para o lado pessoal. Não faça pressuposições, o segundo passo. O terceiro deles, seja impecável com a sua palavra. E o 4º passo, faça sempre o seu melhor. Então é o Dom Miguel Ruiz que criou essa maneira, esse formato de nos ajudar, esse mapinha para nos ajudar na nossa evolução, na evolução humana. Existe um 5º compromisso, que é o que está justamente nesse livrinho aqui, que eu só tenho em inglês, mas eu tenho quase certeza que isso tem em português, viu? O 5º compromisso é o jeito que ele deve se chamar. O 5º compromisso é tradução direta do inglês do livro para o meu entendimento. Eu não sei como isso foi traduzido no livro em português. Se alguém souber, escreve aqui para mim, mas traduzindo diretamente, seja cético ao ouvir. E explicando o que é esse seja cético ao ouvir, isso é, então, né? O que a pessoa está dizendo não é necessariamente a verdadeira mensagem que ela quer nos passar. Então, permaneça em seu lugar de neutralidade e conecte-se de coração para coração com essa outra pessoa, para que você possa, assim, receber a verdadeira mensagem que ela quer te passar, que está por detrás
daquele comportamento dela ou daquilo que ela está dizendo ali naquele momento. Então, não acredite naquilo que ela está dizendo. Acredite na mensagem verdadeira que está por detrás daquilo. Né? E ele diz lindamente, nos últimos capítulos desse livro, que eu altamente recomendo para todo mundo, ele diz algo assim, eu estou aqui parafraseando ele: você é um mensageiro e a mensagem é você mesmo. Não é o que você diz a partir da sua dor, da sua criança ferida, do seu ego arrogante ou do seu ego vitimizado. Não é como você reage, é quem você é. Tá falando aqui da sua própria luz, da sua essência, né? Então, fechando esse parêntese sobre o Dom Miguel Ruiz e sobre esse trabalho do Dom Miguel Ruiz. E vamos fazer um outro parênteses ainda. O parênteses para falar da Brené Brown, que é a minha favorita, minha autora favorita desses tempos. E a gente está estudando em grupo, com um grupo super querido de amigos, A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro que eu altamente recomendo. Ele não está aqui, eu não tenho ele no papel, eu só tenho ele baixado, um e-book, então não dá para eu mostrar, mas eu recomendo que vocês vão atrás do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Não é a primeira vez que eu cito esse trabalho da Brené Brown aqui nessas lives que de vez em quando eu trago para vocês. Ela fala da importância da vulnerabilidade. E não é só no livro que ela fala. Se você seguir os podcasts, as palestras da Brené Brown, ela está sempre falando disso, da necessidade, da importância de nós nos colocarmos vulneráveis nas nossas relações. Isso vem contra um monte de coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, que a gente tinha que se proteger, que não era nunca para você ficar vulnerável. Vulnerabilidade era tantas vezes confundido com fraqueza. E ela vem trazer uma outra proposta, um outro entendimento a respeito disso, que eu gosto demais. Ela fala de nós estarmos inteiros, com a nossa luz e a nossa sombra diante de nós mesmos e nas relações que realmente importam. Então, não adianta você só se mostrar sorridente, mexeu aqui, sorridente, linda, maravilhosa, né? Não, é preciso, para que aquilo tenha verdade, para que aquilo realmente toque as pessoas com quem você está falando, é preciso que você chegue inteira, com todas as suas partes, né? Com a luz e com a sombra. A gente está aqui encarnado, a gente não é só luz e a gente certamente também não é só sombra. Tem alguém me falando aqui do Sócrates. Devemos perguntar o que a pessoa está me dizendo, porque ela está me dizendo isso e que bem isso trará. Complementando o Dom Miguel Ruiz. Muito obrigada. Quem falou isso foi a Marta? A Marta. Obrigada, Marta. Sombra e luz, isso mesmo, Fabiana. Então, deixa eu só voltar aqui. A importância da gente trazer, através da nossa expressão, então, a nossa verdade inteira, com esses aspectos integrados. E agora, então, fecha esse parênteses de Brené Brown e vamos voltar lá para o Dr. Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Eu não sou uma pessoa especializada em comunicação não violenta, eu não sou autorizada por falar em nome desse trabalho maravilhoso, então o que a gente está fazendo aqui é só uma abordagem livre, onde eu estou trazendo as colocações do Dr. Marshall, que são muito preciosas na minha jornada pessoal, para ilustrar isso de que a gente está falando sobre a comunicação como chave para a nossa evolução, para a evolução da alma. E para a cura, como eu coloquei originalmente no título dessa live, né? Tô contente que tá todo mundo aqui, dou oi para todo mundo que tá chegando e agradeço a presença de vocês, viu? Muito, muito, muito obrigada. Então, vamos falar das 4 etapas
que o Dr. Marshall coloca para o desenvolvimento da comunicação não violenta. Então, a primeira etapa é essa, da qual eu falei logo no início da nossa live, colocar-se como observador, observadora. Você pode dizer aquilo que você está observando, mas sem ficar julgando, sem interpretar o que você está observando, né? Sem usar tanto dos recursos da mente nesse momento, os outros recursos, porque o recurso da observação também é um recurso da mente, né? E você descrever o que você está observando também é recurso da mente, mas a mente tem os outros recursos que nesse momento aqui eles atrapalham. Então, o julgamento, a avaliação, a interpretação e a imaginação do significado daquilo. Então, se abstenha de tudo isso e simplesmente observe, e você pode dizer o que você está observando. A segunda etapa, o segundo passo, perceber e reconhecer como você se sente frente àquilo que você está observando. Então aqui as suas emoções, os seus sentimentos, sem ficar imaginando coisas a mais. Então, em relação ao que você está observando e ao que está acontecendo, diga simplesmente como você se sente, sem acusar, sem julgar, sem botar mais elementos naquilo que é simplesmente o que você observou. O terceiro passo, entrar em contato consigo mesma e dizer aquilo que você precisa ou aquilo que você valoriza para sentir-se bem, para que não venham à tona esses sentimentos ou emoções que te desequilibram ou que não te fazem bem, que desequilibram o seu bem-estar. Coisas de que você não gosta. Depois eu vou dar um exemplo prático disso, tá bom, gente? Antes de falar dos florais. E você também, o quarto passo, então, é pedir a outra pessoa alguma ação concreta por parte dela que você gostaria que ela tomasse para que você não se sinta dessa forma desconfortável. Então aqui vamos imaginar uma situação hipotética. Por exemplo, um casal recém-casado que está ali aprendendo aquela convivência mais da rotina, essa convivência mais próxima, né? Do todo dia, toda hora juntos ali. Na pandemia, por exemplo, o casal recém-casado que está se conhecendo ali na intimidade da rotina, que é muito diferente do que você se encontrar para namorar, mesmo que seja mais intimamente, né? Mas a intimidade que a rotina proporciona é um outro nível, né, gente? Então ali, por exemplo, a mulher chega do trabalho em casa, abre a porta e a casa dela tá cheia ali logo na sala, pelos corredores e tal, cheia de peças de roupa, né, do marido. Uma situação hipotética. E aí ela pode simplesmente, né, ter um piti ali, ai, mas que bagunça, você é um bagunceiro mesmo, a sua mãe não te educou, não te ensinou, enfim, ela pode deixar vir à tona todo aquele conteúdo gerado pelo sistema límbico, né, das vivências emocionais dela própria e das reações impulsionadas pelo sistema límbico, né, e ali vai dar uma briga. Então vamos pensar assim, que ela leu o Marshall, que ela leu o Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, que ela está praticando, e aí ela pode simplesmente observar aquilo e se abster de julgar a pessoa que é o agente, né, daquela bagunça, vamos dizer assim. Ela observa a bagunça, né, e ela entra em contato com os sentimentos, as emoções e as sensações físicas, inclusive, que aquilo traz. Então ela pode descrever o que ela está observando, né? Eu estou observando que você, ao chegar em casa do trabalho, foi tirando a roupa, porque a gente está na pandemia, a gente não pode entrar todo contaminado dentro de casa, e foi deixando aqui pelo caminho enquanto você ia para o banheiro tomar o seu banho.
Eu estou observando isso. E aí ela pode então dizer como ela se sente, né? Ela pode dizer, entrar em contato com essas roupas jogadas aqui pelo chão da casa me dá um desconforto, né? Um desconforto interior. Eu sinto que não tem um lugar para eu entrar, um lugar organizado, que eu vá descansar e que eu vá me sentir acolhida. Ela pode dizer isso, por exemplo, se isso for a verdade dela, sem julgar, sem criticar, sem ficar interpretando as coisas. Na terceira etapa, ela pode dizer, eu preciso, porque a terceira etapa é dizer o que você precisa, lembra? O que você valoriza, o que você precisa. Eu preciso, ao chegar em casa de um dia de trabalho, encontrar as coisas minimamente organizadas para que eu possa sentir que eu entrei num lugar que me acolhe, que me conforta, onde eu vou poder descansar, restabelecer a minha energia vital, me sentir bem, né? E aí a quarta etapa é ela fazer o pedido de uma ação para outra pessoa, né? Então eu vou pedir, se você tem condição, de ao chegar em casa aí, já tirando as peças de roupa para ir tomar o seu banho, para você tirar e já recolher e ir levando junto com você para o banheiro ou para a área de serviço, onde você gostaria que isso estivesse, para não te afetar tanto com essa desordem que se criou ali no ambiente. Então você pode propor para ele, pedir para essa pessoa, né, que ela tenha essa ação, que isso vai te deixar mais confortável. Isso tudo é uma prática, e para que dê mais certo, é bacana quando ambas as pessoas estão envolvidas nesse estudo, mas mesmo que só um das duas partes estiver envolvido, isso já começa a despertar no outro essa possibilidade também, né? Tem muitas etapas do trabalho proposto pelo Marshall, tem a etapa da empatia, tem muitas coisas. Eu realmente sugiro que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês tentem praticar. Tem exercícios no livro, é gostoso fazer junto com amigos, porque é bom a gente ter mais pessoas praticando esse tipo de comunicação, né? Então é bacana estudar junto com outras pessoas. Tem muita coisa para ver. E eu vou encerrar isso aqui, já tendo oferecido para vocês essa pequena parte de conteúdo, porque eu vou justificar e falar disso dentro agora dos florais que eu quero mostrar para vocês. Então, olha, deixa eu ir compartilhando novamente a minha tela. Vamos lá, eu vou começar mostrando essa lindeza aqui, que é a camomile. Linda, 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 né? Eu adoro a camomile. Todo mundo sabe para que serve a camomile, porque esse é um floral bem conhecido dentre os florais da Califórnia. É o nosso best-seller aqui da Essências Florais. É o floral mais vendido dentre os florais da Califórnia aqui na Essências Florais. Olhem a importância desse floral. E ele fala sobre as nossas emoções. Quando a gente chega para a encarnação, né, a nossa fisiologia ainda não bem desenvolvida para digerir emoções, ela se vê logo sobrecarregada e obrigada a se desenvolver rapidamente, porque a gente entra desde o ventre da nossa mãe, né, em contato com o campo emocional das pessoas que estão ao nosso redor, do próprio ambiente, e a gente começa a ter as nossas próprias emoções, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando sentem fome, o bebezinho recém-nascido teve a sensação da fome, ele pode ter uma mistura de emoções, né? Ele pode ter, por exemplo, medo que aquela sensação tão ruim nunca vá ser saciada, nunca vá se modificar, raiva porque ninguém está andando logo de vir saciar aquela sensação tão ruim, a fome, né? Pode ter esse misto de emoções. E ele também não sabe, o bebezinho também não sabe como lidar, como expressar. Ele expressa chorando, que é a única forma que ele tem ali momentaneamente, né?
na sua pequena vida ainda, e aquilo o choro dele causa outras emoções na mãe, e isso tudo vira um grande montante de emoções que se mistura e o bebê vai ter que digerir tudo aquilo, né? Então não é fácil, e quando é esse início da vida, a gente teve dificuldade por causa do ambiente, por causa de quem nos cuidava de nós, não ser tão equilibrado emocionalmente, e depois a gente arrasta para a vida fora essa dificuldade de digerir as emoções. Então isso é um dificultador da nossa comunicação, pensando nessa comunicação que cura. A gente tende a agir sempre impulsionados pelas estruturas do sistema límbico do nosso cérebro e menos pelo córtex pré-frontal, que é uma estrutura bem mais recente, mais evoluída e que nos dá a chance de fazermos esses passos que o Dr. Marshall propõe, né? Então, a terapia floral, só falando ainda aqui, mantendo essa lindeza da camomila compartilhada com vocês, a terapia floral é muito eficiente para nos ajudar a termos contato com esse universo de sentimentos e emoções e construir, gente, e ampliar a linguagem para expressá-los, para expressar essas emoções e sentimentos de forma autêntica, de forma verdadeira. E ainda assim, criando oportunidades para o entendimento, para a cura e para a nossa evolução. Todos os florais podem ajudar, tá bom? Isso é o que os florais fazem. Eu selecionei alguns aqui que são os mais específicos, deixa eu compartilhar. Tá todo mundo falando aqui, eu não tô conseguindo ler o que vocês estão falando. Eu vou compartilhar um segundo aqui com vocês, que é um que também a gente usa muito nesse contexto das emoções, porque quando a gente precisa de bunchberry, esse é um floral do Alasca, é uma flor bem bonita, bem requintada na sua expressão, nas suas formas, né? 4 pétalas, essas 4 folhas grandes embaixo. É muito bonita. A bunchberry é uma plantinha rasteira. Essa fala também do universo emocional, mas é quando ele te distrai e você perde a clareza mental para poder se expressar, né? Para poder pensar, elaborar e se expressar. Então aqui, quando as emoções ao redor e as suas próprias estão muito intensas, um turbilhão emocional, e aí a gente precisa dela para voltar a adquirir essa clareza mental, né? Para voltar a poder agir mais guiados pelo nosso córtex pré-frontal. Deixa eu ver aqui mais um pra gente. Agora eu vou mostrar de novo o que eu mostrei antes, mas quem não estava aqui ainda com a gente, a Green Fairy Orchid, que ajuda a gente a se colocar como observador, que é aquele primeiro passo que o Dr. Marshall sugere, onde você, com a ajuda da Green Fairy Orchid, você se coloca na dimensão do seu coração, não se identificando com as polaridades. E aí você pode ser um observador do que está acontecendo, né? E registrar tanto as suas próprias sensações, emoções, sentimentos, como também o que está realmente acontecendo ali naquela inter-relação. Vamos para mais uma. Essa aqui bem conhecida de todos nós que trabalhamos com os florais, o Agrimony, um floral de Bach, bem conhecido. E aqui o floral de Bach, Agrimony, ele ajuda quando você não quer entrar em contato com o lado mais sombrio da sua personalidade, com essas emoções mais densas e os aspectos mais escuros dentro de você, você renega aquele aspecto. E aí você sai pela vida, você cria uma persona para sair pela vida e você tenta sempre botar essa persona à frente, ou alguém muito alegre, sempre para cima, que não sente raiva. E às vezes alguém pergunta, e você não ficou com raiva? Eu não, raiva não. Raiva também não é muito, não, raiva não. A pessoa nega essas emoções, até as mais básicas.
Então, a Agrimony nos ajuda a sermos honestos, em primeiro lugar, conosco mesmos, né? E aceitar esse lado mais sombrio, porque, gente, o nosso poder, ele só existe quando a gente integra a luz e a sombra. Né? Eu não vou me aprofundar muito em cada um dos florais, mas eu deixo aqui registrado para vocês irem estudar. E depois da Agrimony eu vou mostrar essa outra, que é pura luz também, da Califórnia. Black Eyed Susan, dos florais da Califórnia. Essa ajuda a você ir como que com um mestre, com uma lanterna, lá para as profundezas do seu próprio ser, para entrar em contato e transformar os aspectos mais sombrios da sua vida interior. Aqui a gente não está tanto falando de pessoas que usam uma persona para disfarçar a sua própria dor e a sua sombra, mas aqui a gente está falando da gente entrar em contato e levar lá para as profundezas a luz que transforma, o amor que transforma, né? Para que uma parte dessas dores, desses traumas, desses aspectos sombrios da nossa personalidade podem ser transformados somente com a sua consciência, com a luz da consciência, com a sua amorosidade, com você sendo capaz de abraçar a si própria por inteiro, com todas as suas partes. Então, Black Eyed Susan é um floral dos mais importantes em qualquer jornada de autoconhecimento, de cura, de evolução através da terapia floral. Pura luz, eu amo muito essa flor. Vamos ver aqui um outro floral. E essa lindeza. Esse é um amor perfeito. Todo mundo aqui, mesmo no Brasil, já viu o amor perfeito. A gente tem nos nossos jardins muitas vezes, não é? Essa nasce silvestre lá no Alasca. E ela é chamada de Blue Elf Viola. Blue Elf Viola. E ela tem essas duas cores de forma tão integrada, né? A luz e esse roxo mais denso, mais escuro, maravilhoso, e aquele amarelo dourado no centro, né? E ela ajuda a gente ser capaz de trazer para o coração esses aspectos mais de emoções mais difíceis, e aqui falando muito especificamente da raiva que a gente sente às vezes e que a gente renega, e aí ela sai por outros lados, porque ela não fica lá sufocada, né, gente? Então a Blue Elf Viola nos ajuda a sermos capazes de expressar de forma construtiva essas emoções mais pesadas, como a raiva, por exemplo. E aqui pensando na Blue Elf Viola, às vezes a gente projeta no outro o nosso pior, né? A nossa sombra. Quando a gente não aceita na gente mesmo, a gente projeta no outro. A gente vê o outro como aquele ser, né, péssimo. E aí a Blue Elf Viola ajuda a gente a ver que tá tudo aí dentro mesmo e você pode transformar. Porque enquanto tá lá fora no outro, bem difícil de você transformar, né? Porque a gente só transforma as coisas dentro da gente. Então a Blue Elf Viola é um aliado precioso para essas jornadas de autocura, autoconhecimento, na terapia floral. Deixa eu trazer mais uma aqui. A Blue Elf Viola, não sei se eu falei, ela é do Alasca. Acho que falei, né? E esse outro ser aqui invocado na sua expressão, essa é Scarlet Monkey Flower. Outro dia eu tava com a querida Rosângela Teixeira numa live, e aí ela queria falar da Scarlet Monkey Flower e eu não tinha a flor para mostrar na hora, então hoje eu tenho, ela tá aí. E aqui fala da gente ser capaz de expressar as nossas emoções mais intensas, né? E as mais tensas e mais densas também, né? E ela fala muito da raiva também como sendo uma das principais. Aqui essa flor, ela é da família da Mimulus, que é um floral de bar bem conhecido, Mimulus. Aí tem a Scarlet Monkey Flower, tem a
tem a Stick Monkey Flower, tem a Pink Monkey Flower, a amarelinha que é a Mimulus, né? Tem a Purple Monkey Flower também. Então é uma familhinha, um conjunto de flores, essas Monkey Flower, e todas elas então de alguma maneira estão falando desse receio que a gente tem de que percebam esse nosso lado mais escuro também, e ajuda a gente a trazer para a expressão de forma mais clara e verdadeira, mesmo que seja muito intenso. E aí vamos lá, o próximo aqui. E aqui a gente precisa falar da Willow, né? Porque uma das coisas que o Dom Miguel Ruiz fala no livro dele, principalmente nesse livro que fala do quinto compromisso, né? Ele fala que a gente usa a nossa palavra, muitas vezes, de forma bem inadequada para fazer fofoca. E quando ele fala de fofoca, ele não está falando tanto aqui da fofoca que a gente faz uns dos outros, essa também é péssima, né? Mas ele fala da fofoca que a gente faz a respeito da gente mesmo, o que ele chama de fofoca aqui é essa coisa de você ficar reclamando, de você ficar o tempo inteiro falando e culpando as outras pessoas pelo que te aconteceu, culpando a vida, né? Sabe, quando você tem 40 anos e ainda tá falando que os seus pais são responsáveis pelos escorregões que você dá hoje, né? Outro dia eu vi uma menina falando assim, uma mulher de 20 e poucos anos, falando assim: não, eu não sei o que eu faço quando desfaz a barra da minha calça, porque a minha mãe nunca me ensinou a fazer barra de calça. Meu Deus, né? Nos tempos atuais em que se usa tutorial na internet para tudo, e essa menina é super ligada nisso, né? Como é que pode ficar nessa posição de vítima, né? Falando uma coisa desse tipo, culpando pai e mãe. Mas aqui falando de uma coisa bem levinha, né? Tem gente que culpa pai e mãe de coisas bem piores e fica revivendo os seus traumas de novo e se sentindo uma vítima da vida. Então a Willow vem tratar esse padrão, né? Use sim a sua palavra como seu poder para criar a vida que você quer criar, né? Vamos ver o nosso próximo aqui. Essa é tão importante. One-Sided Wintergreen. Esse floral não é tão conhecido assim dentre as flores do Alasca. Ele é um desses menos conhecidos, apesar dele ser dos primeiros que o Steve Johnson pesquisou e está no livro, no primeiro livro do Steve Johnson. Eu também adoro Willow, Marta, também adoro. Uso para mim mesma muitas vezes, porque a gente cai às vezes nesses padrões, né, gente? Mas falando aqui da One-Sided Wintergreen do Alasca, quando você é fortemente influenciada pela energia das outras pessoas, e aí esse é um floral que vai ajudar a alinhar os seus limites energéticos, né, o seu campo energético, com a sua verdade maior, ao invés de ficar se deixando influenciar pela verdade das outras pessoas. E aí a troca com as outras pessoas ganha muito mais clareza quando a gente usa o One-Sided Wintergreen. Você passa a perceber, fiz até uma anotação aqui para mim, passa a perceber principalmente a qualidade da energia que você mesma está irradiando. E aí você pode escolher irradiar mais da sua verdade, né? E não tanto de formas de controle ou de medo. Esse é um floral bem importante e eu sugiro que vocês vão atrás, vão pesquisar sobre ele e comecem a usar e indicar para os seus clientes. Vamos ver um outro aqui. Essa é a minha favorita, é o floral das minhas lives. Eu tô sempre tomando Cosmos, cada vez que eu tô falando com vocês por aqui. Eu acho é bacana a gente ter esse recurso da internet, mas é um pouco difícil também, porque quando a gente está na frente das pessoas, a gente fica olhando as carinhas, a gente se guia muito pelo que você está percebendo da expressão da outra pessoa, e aqui eu meio sozinha, tentando ler o que vocês estão falando e ao mesmo tempo tentando lembrar o que eu tenho que dizer,
não é fácil. Cosmos é o floral que me ajuda. Não só o Cosmos, mas esse é o meu principal. É um floral da Califórnia, muito, muito importante, que traz a possibilidade de uma expressão cheia de vida, clara, compreensível e fluente, onde você se lembra aquilo que você quer falar, a sua expressão ela está absolutamente em alinhamento com o propósito do que você quer comunicar nesse momento. Adoro Cosmos. Vamos ver mais uma que eu também adoro, que também está sempre nas minhas, o meu floral. Eu tenho sempre o meu floralzinho de live, né? É o floral de preparar e depois de fazer a live, de estar com vocês. A Cecília tá contando que ela adora Cosmos. Ela usa o Cosmos com pessoas do espectro do autismo. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada por esse compartilhar. A Bush Fúcsia, queridíssima, é uma outra que trabalha as polaridades, dessa vez trabalhando as funções cerebrais do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são as funções mais racional e a função mais artística e intuitiva, trazendo isso para a expressão, tornando a nossa expressão bem mais fluente. E ela nos ajuda também a sermos, um termo que o meu marido detesta, esse termo que eu vou usar agora, mas ele cabe bem aqui, sabe? Porque quando você tem essa integração interior, aquilo que você expressa em termos de ação e de expressão e de comunicação, é uma versão muito boa de si mesmo. Então é aquela melhor versão de você mesmo, né? Esse é o termo que ele não gosta, que ele acha que virou um jargão, uma coisa comum, e é verdade mesmo, mas aqui se encaixa bem, né? Então, ativando essas capacidades do seu córtex pré-frontal, né, nos momentos de comunicar. Gosto demais da Bush Fúcsia, ela é muito importante para mim pessoalmente, e esse é um daqueles florais de múltiplos usos. Você precisa pesquisar sobre ela se você ainda não usa. E a gente vai se aproximando do finzinho do nosso encontro. Eu quero mostrar para vocês essa lindeza, Monkshood. Monkshood, eu aqui estou colocando a foto que o Steve Johnson tirou na natureza no Alasca, mas tem a Monkshood dos florais da Califórnia também. Aqui é a proteção através da consciência da sua própria luz ou da sua luz própria, porque essa é uma daquelas flores que fala de carisma, do seu carisma. Ela é de uma família botânica das ranunculáceas, e todas as flores dessa família botânica, de um jeito ou de outro, elas estão falando de carisma, do seu próprio carisma, da sua luz própria, né? E aqui a gente fala de proteção. Com a Monkshood a gente fala da proteção dessa luz, para você se relacionar com o mundo, se expressar, receber, interagir com as outras pessoas. Então, estando totalmente protegida e confiando, então, que você pode interagir. A próxima. Lindeza. Aqui tá a Columbine. Eu botei também a foto do Steve Johnson, a pesquisa mais antiga de Columbine como essência floral é do Steve Johnson, das essências do Alasca. Depois veio a pesquisa dos florais da Califórnia, essa faz parte do kit mais recente dos florais da Califórnia, do kit das Range of Light, e existe a pesquisa deles também, maravilhosa também. Eu faço uso de ambas, mas a Columbine fala de você se relacionar com a verdadeira mensagem que cada pessoa é, inclusive você mesma, né? Então você precisa também ser você mesma e valorizar a sua singularidade para que você possa receber a singularidade da outra pessoa, né? Ela fala disso. E aqui, já chegando mais pertinho do fim, a gente vai para L'Art, floral de Bach, muito importante nesse contexto da comunicação. E aqui a gente ajuda você a confiar na sua
habilidade de expressão, a confiar na sua expressão e confiar que o mundo vai receber bem a sua expressão. A gente só pode desenvolver quando a gente vai praticando, não é isso? E pensando aqui, na riqueza que pode ser a nossa comunicação, trazer então as cores do arco-íris da alma para a expressão, para a sua comunicação. Então, quando você usa íris, você traz, através da sua expressão, esse colorido, essa beleza, essa criatividade. E a sua comunicação fica não só mais eficiente, mas linda também. E aqui, para ir finalizando, eu trouxe dois seres maravilhosos. O Whale, das Essências do Pacífico, a essência marinha que a Sabina Petit fez das baleias. E aqui a gente fala da comunicação extrasensorial, da telepatia, porque eu realmente acredito muito que a gente está adentrando essa fase, o desenvolvimento dessa possibilidade também. E eu acho que a gente está usando tanto a internet para se comunicar atualmente, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que a gente está praticando aqui, é que nem aprender as contas que faz um engenheiro espacial fazendo 2 mais 2. Eu acho que a gente está praticando aqui, é o 2 mais 2, disso que a gente vai atingir no futuro breve. Whale, usa o Whale para te ajudar nisso. E por último, a essência marinha Dolphin, dos golfinhos, também uma essência marinha das Pacific Essences, das essências do Pacífico, pesquisada e preparada na natureza pela Sabina Petit, querida. E esses são seres que cultivam a vida em conjunto, eles andam sempre em grupos, aquela alegria de desfrutar da presença uns dos outros, ao invés de ficar discutindo e brigando, Vamos aproveitar que a gente está aqui junto, não é isso? Então eu recomendo também que vocês pesquisem essa outra essência Dolphin deixa eu tirar ela aqui da tela, para entender melhor como ela pode ser usada. Peraí, eu tô fazendo uma coisa errada aqui. Prontinho. Como ela pode ser usada nesse contexto, então, da comunicação para a evolução. Queridos, com isso, então, eu vou encerrando aqui. A gente já tá 1 hora aqui conversando. E antes que o Instagram me encerre, eu vou encerrar aqui para poder salvar essa live bonitinha para vocês. Agradeço demais a presença de todo mundo aqui. Muito, muito, muito obrigada.